Quando a possibilidade de um suspeito ter cometido um crime é extremamente baixa, a lei chama isso de crime perfeito. Se odeia alguém a ponto de querer sua morte, você deve entrar em contato com o assassino de aluguel da cabine telefônica. Afinal, quem é que nunca brincou com uma lenda urbana da cidade? Só que o Uzubuki parece mais real do que as pessoas imaginam. Num primeiro momento é até questionável se as ações é alguma coisa relacionada à imaginação ou medo das pessoas, mas aos poucos a gente sabe que ele realmente existe. Ou não. No mangá de Crimes Perfeitos acompanhamos uma investigação que busca incriminar o verdadeiro assassino. E vamos combinar que não é nada fácil, porque ele nunca é pego por fotos ou câmeras de segurança e, na verdade, ele dificilmente bota as mãos na massa, já que com seu poder psicótico ele faz as pessoas acreditarem que elas sofreram algum tipo de ferimento ou são previamente manipuladas, e até ele faz isso com o contratante, fazendo o contratante fazer o próprio serviço. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Crimes Perfeitos foi escrito por Arata Miyatsuki e desenhada por Yuya Kanzaki. O projeto em si durou 8 anos e somou um total de 12 volumes, sendo publicados entre 2008 a 2013, e no Brasil ele chegou pela Panini entre os anos de 2019 a 2021. O formato escolhido foi 13 por 20 e eles escolheram trazer esse formato com sobrecapa, e o valor inicial foi de R$ 24,90 e no fim acabou custando R$ 29,90 os últimos volumes. Mas antes de começar de fato a falar sobre os pontos, eu preciso avisar que provavelmente esse vídeo vai ter spoilers, afinal é um mangá de mistério e tem coisas que eu preciso debater com vocês, que eu não consigo fugir deles, então estejam avisados. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre o formato. A escolha das capas é praticamente igual à japonesa, com a diferença que os fundos da versão original são de ilusões de ótica, aquelas bem comuns e típicas que a gente cansou de fazer o teste, enfim. E eu acho que combina realmente com a temática do mangá, porque é meio psicodélico, enfim. Mas aqui no Brasil, por mais que eu goste, acho muito bonito as capas brasileiras, elas foram substituídas pelo preto padrão. E isso às vezes me confunde muito de que volume eu peguei, porque a única diferença é a posição que o protagonista tem na capa, de resto eu me perco. Como eu falei, eu adoro tanto capas brancas como capas pretas, eu acho lindíssimo nos mangás. Só que o problema é que as capas brancas sujam demais e as capas pretas, elas simplesmente marcam. Qualquer batida que você der, você vai ver que tá marcado. Por mais que seja mais bonito que a original, eu ainda acho que tira um pouco da essência do mangá, mas voltando, é muito mais bonito. Falando sobre as gráficas, eu tenho que admitir, esse mangá ele foi caótico. Ele teve 3 gráficas em 12 volumes. Eu achei um absurdo, mas vamos lá. A gráfica Cunha Facchini, ela ficou com os volumes 1, 3, 4, que, nossa, o meu 4, vocês vão ver que tá detonadíssimo, o 5 e o 6. A São Francisco, eu acho que ela queria bater o ponto, assim, ó, trabalhei nesse mangá e fez somente o volume 2, que particularmente é o único onduladíssimo, porque eles não conseguem fazer a lombada certa nesses mangás. Então, esse é o único volume que ele é extremamente duro. E por último, a Core Print, que me decepcionou um pouco, porque alguns dos volumes, eles, não sei, não me agradou muito bem a folha, achei que algumas coisas ficaram um pouco transparentes, e ela fez do volume 7 até o 12. Em especial o volume 8, que ele parece muito mais maleável, porque o papel, ao meu tato, né, ele parece mais fino, e de fato a transparência nas páginas é evidente, assim, então por isso que eu fiquei um pouco chateada. Mas o resto, no geral, eu achei que foi uma impressão ok. Tá? Não é, nossa, vale o preço? Acho que não, mas tá ok. Em alguns casos eu também senti que as páginas estavam cinzas e não preto. Tipo, você tá lendo normal, normalmente é preto e bah, cinza. Eu não sei se foi proposital, porque tem partes do mangá que é mais claro propositalmente, mas eu não achei que aquelas partes eram propositais, então eu fiquei na dúvida. Os detalhes na sobrecapa foi um toque
que eu tenho que admitir que foi cuidadoso. Sim, Panini, eu tenho que te dar essa bênção. As frases no cantinho da orelha, como os manos são, e completa a cada volume, que basicamente representa o que o Uzubuki pensa dentro daquele volume, foi bem legal. Assim como a foto na parte esquerda, né, da orelha, também é uma referência num ponto importante dentro daquele volume. Eu achei essa coisa muito fofinha e que combina bem com a história. Outro detalhe, caso você não tenha percebido, são que as capas reais, né, são bem minimalistas, já que a capa é sempre a capa da sobrecapa, se é que você me entende, só que sem o logo. E a contracapa é sempre a abertura do volume. Quando você abre o volume, é a sobrecapa. E nisso, a gente tem a pior coisa desse volume, que é a falta de informação, porque esses volumes, eles não têm um resumo da história, do que está acontecendo, da tabela de personagens. Se alguém sobreviver e você vai ter que lutar para lembrar quem é essa pessoa, porque, nossa senhora, é muita gente mesmo. Mas se serve de consolo, poucas pessoas acabam se salvando no Uzubuki. Então, você tem a certeza que em algum momento as pessoas vão morrer. Adianto, então, que você pode lembrar do Uzubuki, né, que é o protagonista, o Tada e a Momose. Esses são os 3 principais que você não pode esquecer. De resto, fio, só vai. E se você chegou até aqui e não leu e quer botar sua conta em risco, ou ainda pretende fazer isso, eu tenho que ressaltar alguns pontos, porque eu achei importante e ninguém me avisou. Então eu estou aqui para avisar vocês. A primeira coisa que eu estranhei, não que eu tenha ficado incomodada, mas foi algo que eu notei na leitura, é que o autor, o artista, melhor dizendo, ele tem essa intuição de utilizar partes borradas. E parece que você está precisando ir no oftalmo, mas não, é totalmente proposital. É como se fosse uma assinatura. É diferente, mas para os não avisados pode parecer estranho. A segunda coisa que eu tenho que avisar é que alguns casos vão parecer repetidos ou vão ser muito previsíveis, porque depois de um tempo você entende o modo operantes do Uzubuki e você sabe que aquela pessoa não vale nada. E isso, principalmente nos primeiros 5 volumes, é muito, muito, muito pesado. Mas aguenta firme. Aguenta que a partir do volume 6, aí desandou. Aí vai a história que você lê em um dia só. Esses 6 últimos volumes você nem vê. É muito bom. Aí você vai chegar pra mim e dizer, não, ok, não é um mangá pra mim, eu não curti, mas eu gosto desse tipo de mistério meio sobrenatural. Aí eu indico outro mangá barra anime, que na verdade um anime veio primeiro, né? Que a essência é bem parecida. Muito mais leve, mas acaba utilizando aqui mais ou menos da mesma jogada, que é Psicodetetive Akumo, que também foi publicado pela Panini, se vocês quiserem. Eu faço um videozinho porque é muito divertido e tem um plot, ó, lindíssimo. Eu gosto muito de pós-fácios ou quando o autor interage muito com a gente, ele fala as conquistas que o mangá teve e num desses, o nosso autor, ele diz que enquanto o mangá estava sendo publicado, sei lá o que estava acontecendo, porque eu não entendi muito bem quando é que esse mangá foi lançado, porque tem uns que dizem que é 2013, outros dizem que é 2018, eu tô meio perdida, admito, mas o mangá tá 2013, então eu vou mandar que é 2013. Mas enfim, não era essa a questão. Ele diz lá no pós-fácil que existe um filme, uma novela e pelo menos 2 livros sobre crimes perfeitos. E aparentemente foi uma febre no Japão. Vamos fingir que mais ou menos pela estética ele tem uma fama tipo como Death Note, assim, que teve um mangá muito bom e aí adaptações e nossa senhora, eu particularmente não achei os livros nem em inglês, nem muito menos em português, achei em japonês, mas assim,
O meu japonês não tá em dia, então eu não li, apesar de estar lá até então gratuito no Kindle. Mas aparentemente são 2 spin-offs da série antes do desfecho final. Então, tipo assim, são mais dois casos que acontecem ali no meio e em que a gente pode prever o que acontece. Mas assim, eu acho que não vale a pena. Aí, como eu não tive acesso a esses 2 materiais que eu ia começar a ver, já que livros é mais demorado que assistir uma série, eu talvez tenha me arrependido. Eu fui assistir então essas 2 últimas mídias que foram lançadas. E eu coloco muitas aspas nesse assistir, porque a série tem 4 episódios. Ela tava no áudio original e a legenda em coreano. Eu não tinha a menor ideia do que estava sendo falado ali. Eu pegava uns nomes aleatórios ali que eu associava. Mas as histórias, como dava para entender o que estava acontecendo, que nem ler Gibi da Mônica aos 3 anos, não sei o que está acontecendo, mas compreendo. Eu meio que fui linkando algumas coisas que estavam acontecendo com histórias que apareceram no mangá. Porque esses 4 episódios são baseados em historinhas, daquelas historinhas que não tem nada a ver com a trama principal do mangá. E eu já vou adiantar pra vocês cada um desses 4 episódios, porque eu acho que não eu tô fazendo um favor pra vocês, tá? O episódio 1 é uma adaptação do capítulo 11 do volume 2 e o nome é O Passado que Quer Esconder. Esse aqui é o do Gemidão do Zap, então se você for assistir, metade dele é Gemidão do Zap. E ele fala da Natsumi, que ela queria esconder do marido, que ela era prostituta, garota de programa, no passado. Só que alguém começou a chantagear ela e ela não sabe quem é. Aí, se você quiser saber o plot, eu acho melhor ler. Vá ler, sério. O segundo episódio ele é a adaptação do capítulo 16 do volume 3, que se chama O Apostador. 2 amigos, eles dividem o valor do bilhete, né, de apostas e eles acabam sendo premiados. Só que aquele amigo que foi comprar meteu uma miguezão e disse que eles não era aquele bilhete não, você apostou no número errado, a gente perdeu. Só que era mentira, óbvio. Aí, você já pode imaginar o resultado, que é dali pra baixo. O episódio 3, nossa, o episódio 3, ele é um dos mais difíceis de assistir. A gente volta pro volume 2, porque ele vai ser a adaptação do capítulo 7, que é o local onde o diabo espera por Deus, que é a parte 1. Ai, por que esse capítulo tem que ter sido dividido em 2? Por quê? Aqui a gente tem uma colegial que é severamente abusada. No mangá é muito pior. Aqui eles deram uma amenizada assim, ó, muito básica. Só que em vez dela ser a contratante, ela na verdade é a vítima que vai ser morta pelo contratante. Só que a gente não sabe quem é. Enfim, esse é o rolê desse episódio. E no último episódio, eu já falei que esse capítulo não devia ter sido separado em 2, porque eu não teria que aturar esse episódio 4, porque é terrível. Nossa senhora. Tem umas cenas que vocês deviam me pagar pra assistir isso aqui. Enfim, obviamente ele é a continuação, ou seja, o capítulo 8 do volume 2. E eu não posso dizer que ele é fiel. Ele pega a essência, ele joga no lixo. Pronto, é isso. Eu não posso dizer que esses episódios são extremamente fiéis, que tá muito longe disso, principalmente os 2 últimos. Mas tinha uma ideia, nem que fosse boa, assim, tinha uma ideia ali. Só que a execução e a atuação, elas colocam isso tudo pra baixo. Eu acho que o primeiro episódio é o melhor, que, assim, tem uma atuação razoável. Porque o Uzubuki aparece muito menos e ele é tenebroso. Me desculpa, é bonito? Pode ser, mas zero carisma. Não dá. 1 ano depois da adaptação dessa coisa horrenda que é a série, em 2018 lançaram um filme. Eles não trocaram. O ator do Uzubuki ficou péssimo. Porém, eu posso dizer que
É melhor que a série no quesito fazer você perder menos tempo. Mas não é bom. Não é, longe disso. A parte que o filme tenta ser fiel, tenta, porque nem sempre ele é, ela me agrada. De alguma forma ela me agrada. Só que são tão poucas partes, em especial são o capítulo 1 e o capítulo 3 que tem adaptação dentro do filme. Só que ainda assim elas contêm diferenças. Como eu falei, me agrada, mesmo tem essas diferenças. Mas é só o volume 1 e o capítulo 1 e o capítulo 3. Só esses dois. Teve tanta diferença que eles trocaram o sexo do Tada. O Tada aqui é a Tada, é a detetive Tada. Afinal, nossa, seria muito estranho a interação de dois homens, não é mesmo? Nossa! Mas para eu não arrastar a cara da série no asfalto, eu vou admitir que a trilha sonora do filme é muito inferior do que a da série. A ambientação da série, ora ela é tensa, a musicalidade é muito tensa, ora ela é em total silêncio, o som ambiente, inclusive no gemidão do Zap, é muito mais agradável. Mas aí você tem que passar pelos 4 capítulos, né? Pelos 4 episódios. Aí eu já não sei se vale a pena. Em resumo, nenhuma das duas é uma boa adaptação e eu duvido que Crimes Perfeitos vai ter uma virtude dessas. Eu acho quase que impossível. Talvez se tivesse anime, talvez, mas a esse ponto acho difícil. Ok, agora a gente chega num ponto em que realmente vão ter muitos spoilers e eu vou tentar tirar você da caixa e também tentar achar algum tipo de resposta, porque eu fiquei com algumas dúvidas. A primeira questão é o próprio Zubuki, que tipo assim, a frase típica dos os humanos ou a humanidade são tolas, são tolos, além dos poderes, obviamente, ela dá a entender que, de fato, o Zubuki não é um humano e gostaria de entender a humanidade, né? E ainda assim, ele meio que se move como uma entidade e, para mim, no fim, estava mais para demônio, certo? Mas se ele é um demônio, qual e como ele é um demônio? Que, tipo assim, a gente tem exemplos. Eu vou dar um, porque é o único que eu vou lembrar agora, que é o Sebastian. O Sebastian em Kuroshitsuji, ele é um demônio, ok? A gente sabe que ele é um demônio. Ele é um demônio do capeta mesmo, porque ele bota o terror e ele é tipo um demônio alto escalão, entendeu? Não sabemos qual demônio, mas é um demônio de alto escalão. O Zubuki eu não sei, sabe? Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma definição para ele? Aí eu fui procurar. A primeira coisa que eu pensei foram baquenecos. Afinal, gatos, né? O Zubuki vive cheio dos gatos. E os baquenecos são gatos metamórficos que adoram se divertir e aloprar com poderes suficientes para usar como pesadelos, só que eles também são atribuídos à necromancia, que, sim, sinceramente, não bate com o nosso Zubuki, não. Aí o segundo que eu encontrei foi o Necomata, que é quase muito semelhante, é um yokai também, muito semelhante ao Bakineko, só que eles são muito mais malvadinhos, eles são sapecas, mas eles continuam tendo essa coisa do yokai ser um animal que ganhou poderes, o que não faria muito sentido pro Zubuki, porque, tipo, não parece que ele era um animal. Às vezes ele se comporta, mas ainda acho que não. E aí eu cheguei na minha última pesquisa, e você pode rir. Mas foi a entidade que mais se aproximou com o Zubuki no sentido do personagem, assim, que é o Exu Gato Preto. Eu sei, muito óbvio, mas pô, ele tá sempre de preto. E olha essa descrição. Um espírito muito gentil, alegre, brincalhão, extrovertido e solícito. Apesar da energia de sensualidade e mistério que o acompanham, esse Exu está sempre sorrindo e dançando,
com muita malandragem na companhia de seu gato preto. Olha só, parece muito. Porque gentil, ele tem sua gentileza, só que é de um outro modo. Só que aí eu fui ler um pouco mais sobre esse Exu, e esse Exu, ele é muito mais sobre luz e sorte do que o nosso demôniozinho. Então, de todo fato, não parece o mesmo. No fim, ele pode ser só um demônio curioso, de fato, e eu que tô tentando achar pelo em ovo. Mas, enfim, me diga o que você acha aqui nos comentários. Outras coisas sobre o Uzobuki que me ficaram, né? Eu fiquei meio assim, nossa, preciso de informações, por favor. Que é essa necessidade de trocar de casca. Ele faz isso por intuição ou porque ele acha que numa casca nova ele vai aprender muito mais sobre a humanidade? Eu não sei. Mas lembramos que o Tada, ele era tipo uma casca perfeita e do nada, com o que aconteceu, ele acabou por um tempo não servindo para esse propósito. Então eu fiquei meio perdida nesse aspecto, vou admitir. E falando no Tada, outra coisa que eu não entendi muito bem, se alguém souber responder, por isso que eu pensei, enfim, nos gatos, porque no momento em que o Uzubuki perdeu os poderes dele, e eu também não entendi exatamente o porquê, tá lá a explicação, mas para mim não fez muito sentido. Nesse período que ele ficou sem os poderes, os gatos sumiram. E eu não entendi por quê, por isso que eu associei ele a um demônio com gatos. Se você sabe a resposta ou tem alguma teoria, por favor, deixa aqui nos comentários. E como último ponto, eu queria perguntar para vocês. O Nanjo, ele não tinha uma linha de raciocínio muito semelhante ao Uzubuki? Por que ele não virou, então, a casca perfeita? Tipo assim, ele e o Tada, o Nanjo e o Tada, ele tem, de alguma forma, eles foram quebrados do mesmo jeito. Eles tiveram que colocar a cabeça fora do lugar por uma justiça maior. Só que um foi escolhido e o outro não. E eu não entendi exatamente por quê. Porque a grande questão entre o Uzubuki e as outras pessoas é que todos que entravam na escuridão dele, de alguma forma acabavam, né? Enfim. Só que o Tada, ele não conseguia entrar nessa escuridão porque não era permitido. Mas o Nanjo não só entrou na escuridão, como ele ficou boiando ali por muitos anos, 10 anos basicamente, sem morrer. E aí, né? Nossa, o cara ficou ali. Porque se o Tada tivesse entrado na escuridão, ele não durava 5 minutos. Fora isso, o mangá ele tenta explicar... Tenta, né? Porque eu não entendi muito bem. Ficou muito mal explicado. Ou quase que entendível essa parte do Tada não ser imune aos poderes do Uzubuki. Por quê? Porque é a mesma sincronia. Sincronia do quê? Por quê? Não existe isso? Sou leiga nesse aspecto, então não entendi muito bem. Enfim, acho que essas eram as minhas principais dúvidas sobre o mangá, que deixaram em aberto. E não vale questionar a vontade quase que sexual do Uzubuki com Tada, que isso aí é chip pra toda a vida. Impossível não chipar. Ainda mais com o objetivo do demônio pegar o humano. Eu acho que as fanarts são poucas, viu? Eu acho pouco. Pode fazer mais. O mangá, Crimes Perfeitos, ele, em geral, pra mim, ele é muito bom. Porque ele tem o tipo de coisa que me agrada, que é muito sangue, um mistério que vai ser ou não solucionado, mas talvez o peso desse mistério foi tão alto, ou a minha expectativa tenha sido alta demais. E não que eu não goste do final, eu até gosto e eu acho coerente com tudo que a gente leu até então. O final, ele é coerente com a história, só que eu não posso negar que foi um modo meio que fácil de solucionar. É um demônio, ponto. Não fala que demônio, não fala por quê, não fala nada. É um demônio, ponto final, uma casca. É isso que você precisa saber. Tchau, boa noite.
Eu sei que o foco principal da história é mostrar que o ser humano, ele pode ser diferente, ele pode mudar, mas em sua grande maioria ele é descartável, desprezível e mostra inúmeras vezes nas histórias tristes, vamos dizer assim, para não falar em outras palavras, que a gente não dá a mínima. A gente lendo não dá a mínima para essas pessoas. E eu digo mais, a gente ainda é pior que isso, porque a gente espera um final ainda mais macabro que o anterior, mesmo a gente sabendo o porquê das pessoas estarem fazendo isso e ao mesmo tempo achando aquilo uma idiotice. Enquanto isso, o mangá magistralmente coloca a gente numa corda bamba entre torcer para os mocinhos ganharem e conseguirem prender ou até matar o Zobuki, e ao mesmo tempo fica torcendo pro vilão, que não tem motivação nenhuma, só que ele é super carismático, não dá para negar. E aí a história consegue melhorar quando entra um terceiro elemento, que é o Nanjo, e faz esse trio, basicamente um triângulo amoroso, que eu não posso dizer outra coisa senão um triângulo amoroso, e faz loucuras na minha cabeça. É maravilhoso essa interação, esses três personagens carregam nas costas esse mangá. Eu gosto de Crimes Perfeitos, não por ser bom, que eu tenho esse dom de gostar de coisas ruins também, vou admitir, mas principalmente porque ele me trouxe até numa releitura, porque na verdade eu estava relendo essa história, alguns pensamentos sobre escolhas, principalmente no aspecto entre parecer certo ou errado. No fim, a gente é cinza e é a gente mesmo que vai definir se a gente é um cinza escuro ou um cinza claro. E apesar de ter finalizado com aquele gostinho de quero mais, e principalmente com um pensamento de que preferia ter visto muito mais sobre o passado da casca do Zubuki antes da história, ou qualquer outro tipo de passado, até do Tada, do que essas historinhas chatas. Alguns casos são chatos de fato, eu não posso negar, mas é um mangá que pelo menos merece ser experimentado. A minha nota final, sinceramente, sendo um 7,5, eu acho que eu tô ficando mole. Não sei. Eu estou lendo muita coisa ruim? É isso mesmo? Pode ser. Mas deixa aqui nos comentários o que tu achou da obra, se você já leu, se pretende ler. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, me ajuda muito. Caso tenha gostado do conteúdo, obviamente. E até a próxima. Fui!